A paz do Senhor Jesus, estou aqui para gravar um curto vídeo para a nossa reflexão, como eu sempre venho dizendo nos meus vídeos. E hoje eu queria falar sobre um tema que talvez não, tem muita importância no coração de Deus e tem que ter importância no nosso coração, principalmente de nós homens, no sentido de que nós devemos cuidar do nosso lar, proteger o nosso cônjuge, proteger a nossa esposa, criar os nossos filhos na sujeição e no temor do Senhor, que são coisas que está cada vez mais difícil nessa pós-modernidade, nesse mundo em que vivemos, onde os valores de família têm sido taxados como intolerância ou algo que bate de frente contra as ideologias. E hoje eu queria falar um pouco sobre o que Deus vê como um casamento perfeito, como um lar. É um termo que eu gosto de usar, um lar em santidade, onde nós temos um lar onde do nosso lar nasce força espiritual para enfrentarmos o mundo, onde nasce força espiritual e pureza para irmos à igreja, no nosso lar, onde nasce é, a partir da nossa intimidade um verdadeiro relacionamento com Deus, com os nossos filhos, com as nossas esposas. E a partir do lar nós podemos, por assim dizer, mudar o mundo, por mais que nós não consigamos literalmente mudar esse mundo caído. Mas eu queria, antes de ler a passagem aqui que eu separei, onde Paulo aos Efésios fala de família, eu queria ir para o Jardim do Éden. Eu gosto de ir para o Jardim do Éden porque no Jardim do Éden nós temos, nos dois primeiros capítulos da Bíblia, um cenário perfeito de santidade, um cenário perfeito de relacionamento de Deus com a criação, de Deus para com o homem, do homem para com a criação, da criação para com o homem, do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Nós temos simplesmente um lugar que Deus preparou Ele próprio, planejou em seu coração na eternidade passada, antes de trazer tudo à existência, o Senhor planejou tudo em seu coração e trouxe à existência um lar perfeito e um casamento perfeito no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, nós temos a criação antes da maldição, antes da queda do homem, em perfeita sujeição ao homem. O Senhor traz Adão e dá a ele o governo, dá a ele a gerência e dá a ele ser o cabeça da família, ser o cabeça de Eva. E Adão amava Eva de uma forma perfeita. Havia algo de causa e efeito. Adão, antes da queda, amava Deus em perfeição. Deus amava Adão e não havia amaldiçoado a terra. E Adão, porque amava a Deus, amava sua esposa de forma perfeita. Como sendo Deus a rocha de Adão e Adão a rocha de Eva. Isso é maravilhoso. E aqui não é uma honra desproporcional a Adão, mas porque Adão amava a Deus e Adão tinha uma santidade perfeita. Adão tinha uma inteligência perfeita e exercia a sua masculinidade de uma forma perfeita, amando Eva, percebendo Eva, protegendo Eva. Tanto que quando o Senhor traz Eva à existência, da costela de Adão, Adão imediatamente diz: essa será a carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Será chamada mulher. Isso é Adão já, porque ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, já reconhece Eva como sendo uma só carne com ele, reconhecendo Eva como sua mulher idônea, que ele a protegeria, que ele cuidaria dela e a perceberia. E Adão faz esse pronunciamento tão poderoso, né, do que é ser uma só carne. Esse é o casamento que nós tínhamos em Adão. O Senhor não começou a criação com sacerdotes, com templos ou com um profeta poderoso para fazer as coisas, milagres. O Senhor não começou com templos
mega gigantescos, ou com pastores, ou com seja lá o que for que nós adoramos hoje como ídolo. O Senhor começou a criação com uma família perfeita, do homem para com sua mulher e da mulher para com o homem. Isso é maravilhoso e nós temos que refletir sobre isso, sobre o que é nós amarmos a Deus, o que é nós, a partir do nosso lar, irmos para uma igreja que é transformada a partir daquilo que nós vivemos como verdade na nossa intimidade, na nossa família, no nosso lar, daquilo que Deus criou. A família é extremamente importante aos olhos de Deus. É extremamente importante. E se você tiver dúvida do que é ter uma família, olhe para o Jardim do Éden antes da queda. Eu costumo pensar que algo que o Senhor ministrou no meu coração é que as ideias de Satanás caem por terra quando os homens exercem a sua masculinidade bíblica, exercem a sua masculinidade em Deus, exercem a sua hombridade para com a sua mulher, para com seus filhos, para com a sociedade. As ideias do machismo, do feminismo, da ideologia de gênero, de todas essas coisas que confundem a nossa mente caem por terra quando nós nos tornamos homens sem medo da verdade, sem medo da oposição, sendo o protetor da família. E nós, como cristãos, devemos levantar esse estandarte. As ideias de Satanás caem por terra. Dessa de hoje que vivemos do feminismo que desconstrói a beleza da mulher, que é algo nesse empoderamento, há uma desconstrução da beleza, da feminilidade, da docilidade da mulher. Isso é muito triste. E nós precisamos ser homens de verdade, como Adão era antes da queda, como Deus sendo a rocha de Adão e Adão sendo a rocha da mulher. E dada essa introdução, eu queria ler aqui. Eu sei que há muita falta de ensino nisso que nós pensamos sobre a mulher ser submissa ao homem, como se isso fosse pejorativo, como se isso fosse inferioridade feminina. Não. Submissão é obediência, é a mulher se abdicar dos próprios direitos para obedecer ao homem, mas eu penso de uma forma adjetiva da mulher no sentido de da mulher se abdicar dos próprios direitos e não estar em um relacionamento sendo manipuladora ou sendo egoísta, mas procurando suportar o homem naquilo que ele precisa, se ele for um homem bíblico, claro. Se ele for um abusador, se ele for um homem estúpido, ele não merece a submissão da mulher. Mas se ele for um homem bíblico, a mulher tem que deixar de lado o orgulho, o egoísmo e aprender a obedecer o homem no sentido de pensar, não ser egoísta e pensar nas necessidades do homem. Mas vamos chegar lá e depois eu vou, para terminar o vídeo, eu vou falar o que o homem deve fazer. Mas eu queria ler aqui em Efésios, onde Paulo fala dessa construção de lar, desse relacionamento do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, do homem para com Deus, da sua responsabilidade para com o Criador, que está em Efésios 5, versos 22. Esposas, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, que é aos homens, amem as suas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa
e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama-se a si mesmo, porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aqui Paulo faz uma analogia do relacionamento de Cristo para com a igreja e do marido para com a sua esposa. Cristo, ele veio na cruz, sofreu, padeceu na cruz, e desse sacrifício de Cristo nós ganhamos a nossa redenção, mas desse sacrifício de Cristo na cruz nasceu a igreja. E é Cristo quem sustenta a igreja, é Cristo quem protege a igreja, é Cristo quem dá virtude à igreja. É o próprio Cristo, como Jesus disse em um dos evangelhos, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E esse relacionamento de amor e sacrifício que Cristo tem para com a igreja, Paulo faz essa analogia que esse mesmo sacrifício que Cristo tem para com a igreja, os homens devem ter para com as suas próprias esposas. E ele diz que assim como a igreja é sujeita a Cristo, a mulher deve ser sujeita ao homem. Mas aqui eu trago a nossa reflexão. Cristo não maltratou a igreja, Cristo não traiu a igreja, Cristo não adulterou contra a igreja, Cristo não abusou da igreja, Cristo não fez da igreja um covil de ladrões, mas muito pelo contrário, cheio de fúria em seu coração, limpou a igreja, limpou o templo dos cambistas e vendedores de itens dentro do templo. Cristo, muito pelo contrário, Cristo amou a igreja, Cristo morreu pela igreja. Cristo salvou, Cristo fez a igreja nascer, por isso a igreja, de forma alegre e contrita de coração, é sujeita a Cristo, porque Cristo é um homem, um salvador que exerce perfeita hombridade, masculinidade e divindade de Jesus para com a igreja. E aí Paulo faz essa analogia. E aí eu pergunto, se nós formos o que Cristo é para a igreja, que mulher não vai querer ser submissa a nossa esposa? Será que a nossa esposa não vai querer ser submissa a nós? Se nós tivermos a mesma virtude, entre aspas, a mesma virtude de Cristo para com a nossa esposa, será que as mulheres ficariam tão ofendidas por essa palavra submissão, por um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Imagina um homem, aqui é quase uma heresia santa, imagina um homem sofrendo, padecendo na cruz por sua esposa, como Cristo fez pela igreja. Porque a Bíblia manda o homem morrer. A Bíblia manda o homem literalmente morrer por sua esposa. Então imagina um homem sofrendo na cruz por sua esposa. Que esposa não seria submissa e não amaria esse homem? E aí, no verso... E aí, maridos amem a sua esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, que nós acabamos de falar. Eu estou procurando um verso aqui onde diz que eu não estou achando o verso aqui, onde diz que a mulher é a glória do homem e o homem é a glória de Deus. Esse verso que eu estou procurando. Eu não estou achando, mas é um versículo que diz que
o homem é a glória de Deus e a mulher é a glória de seu marido. Eu ouvi um pastor Jack, muito sábio homem, diz que a mulher ser a glória do homem e o homem ser a glória de Deus significa que eu faço pela minha mulher tudo aquilo que Deus faz por mim. Deus cuida de mim, Deus me protege, Deus morreu por mim na cruz, Deus me amou, me deu virtude. E esse mesmo cuidado que Deus tem por mim, eu replico na minha mulher. Isso é poderosíssimo. Eu vejo como Deus sendo a rocha do homem e o homem sendo a rocha da mulher. Um tripé, uma hierarquia que nós precisamos ter. E aqui não é, mais uma vez, não é que o homem é superior. Deus tirou a mulher do lado do homem, não do pé ou da cabeça, mas para serem iguais, para serem idôneos. É apenas um papel diferente que o homem tem da mulher, porque eles foram criados de forma diferente. O homem, ele lança os fundamentos e o alicerce da casa. É o homem que lança esses fundamentos, mas quem constrói o edifício é a mulher. Como dizem Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola, com as suas mãos, a destrói. Então, o homem lança os alicerces e a mulher é quem edifica o edifício. Isso é maravilhoso. Esse é o casamento bíblico que nós precisamos ter. Então, tendo essa visão de que no relacionamento que nós temos para com Deus, a partir desse relacionamento, nós amaremos as nossas esposas. E acredite, é no lar que nasce a santidade. É no lar, é no nosso tratar com a nossa esposa, com os nossos filhos, que nasce a nossa verdadeira adoração a Deus. No Jardim do Éden, o casal adorava a Deus de forma perfeita antes da queda e tinham um relacionamento de amor, um relacionamento mútuo, de carinho, de cumplicidade. Por quê? Por causa do amor que eles tinham a Deus. Como Jesus nos disse do homem que ele estava ensinando no Evangelho de Mateus, e o Senhor diz: se for oferecer a tua oferta, o teu sacrifício, e lá te lembrares que tem uma ofensa contra o teu irmão, deixe o seu sacrifício no altar e volte a se reconciliar com seu irmão. E aqui eu trago a nós, homens, para com as esposas. Se nós formos à igreja, cantarmos no grupo de louvor, tocarmos na orquestra, fazermos uma pregação e no meio disso tudo lembrarmos que nós ofendemos a nossa esposa, maltratamos a nossa esposa, fomos estúpidos com a nossa esposa, paremos aquilo que estamos fazendo na igreja e voltemos no lar para recomeçar, reorganizar as coisas, tratando a nossa esposa com perfeição. Se formos pregar, se formos gravar um vídeo como esse, se formos estender as nossas mãos em adoração e nos lembrarmos que fomos adúlteros, paremos o que estamos fazendo e, com a ajuda de Deus, reorganizar todas as coisas, consertar todas as coisas. Assim como Elias, antes de orar para que descesse fogo do céu e consumisse o holocausto que ele havia construído, antes Elias reparou o altar, consertou o altar. E depois que Elias consertou o altar, Elias humildemente ora a Deus, então desce fogo do céu. É esse conserto que nós precisamos fazer no nosso lar para que o Senhor mande a sua glória. É esse conserto que nós precisamos fazer com as nossas esposas, com os nossos filhos, com a nossa família, para que Deus mande a sua glória, para que Deus mande a sua virtude, para que Deus mande a sua graça na nossa vida. Não adianta nós irmos para a igreja sendo adúlteros. Não adianta nós irmos para a igreja sendo infiéis. A nossa santidade nasce no nosso lar. Creia nessa palavra, porque é uma palavra poderosíssima. E hoje, como eu disse, eu vi o profeta o pastor Anderson Silva dizer que a família será
a barreira moral no fim dos tempos. E eu digo mais, a Bíblia será a barreira moral dos fim dos tempos. O fim dos tempos, os cristãos, a verdadeira igreja, clamará por códigos morais, por códigos de conduta, clamará por rédeas que nós precisaremos ter, porque a humanidade está caminhando para uma depravação muito grande. E é a família e a Bíblia que vai nos proteger desse espírito de Babilônia que tem assolado a humanidade, assolado a igreja, e nós não estamos percebendo. Então, eu termino o vídeo dizendo: voltemos ao lar, voltemos à família, leiamos Gênesis para entender o que é uma família, e digo sem medo de errar que no jardim Deus era a rocha de Adão e Adão era a rocha da mulher. No nosso lar, Deus, Cristo é a nossa rocha e nós somos a rocha da nossa esposa. E precisamos nos comportarmos como tal, como homens, com hombridade, com sinceridade. Amém? Volte à família, volte ao lar. Se você não trai a sua esposa, mas é estúpido com ela, é equivalente a uma traição. Se você aponta na cara da sua esposa, se você grita com ela, se você é um cavalo com ela, isso equivale a uma traição. Então, trate a sua esposa com carinho, beije a sua esposa. Se ela tem cicatrizes, se ela tem não tem o corpo ideal que o mundo prega para nós, beije as cicatrizes da sua esposa, ame o corpo dela e não se envergonhe por isso. Não ache que a promiscuidade vai te salvar e te dar um poder a mais na vida. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço. Volte à família, volte ao lar, porque isso te trará santidade. Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.